A paz do Senhor Jesus, venho com mais uma palavra ao teu coração e eu tenho certeza que mais uma vez o Senhor irá falar com você. E hoje nós iremos falar sobre o que está no livro de Salmos, capítulo 131, versículo 2, onde o salmista Davi deixa um ensinamento muito grandioso para nós, onde ele declara: De certo eu fiz calar e sossegar a minha alma. Uma palavra que nos ensina sobre o quanto nós precisamos confiar na soberania de um Deus que é tremendo e que sabe de fato o que está permitindo nas nossas vidas. E eu quero falar com você que recebeu uma palavra de Deus sobre a sua vida, ou melhor, para você que tem caminhado debaixo de alguma promessa de Deus que foi liberada sobre você. Eu não sei há quanto tempo você tem esperado por algo, não sei há quanto tempo você tem orado por algo, há quanto tempo você tem desejado algo no teu coração. Mas eu já quero iniciar esse vídeo aqui fazendo uma pergunta para você. Mas o que você tem feito nesse meio tempo enquanto você espera? Porque enquanto nós recebemos uma palavra de Deus, enquanto a palavra de Deus é liberada sobre nós, até que ela se cumpra, existe aí um tempo, existe uma vida a ser vivida. E o questionamento é de que forma nós temos vivido esse tempo de Deus permitido sobre as nossas vidas, de que forma nós temos vivido e de que maneira tem estado o nosso coração enquanto nós esperamos. Que você, enquanto eu for ministrando aqui, que você possa, de fato, refletir no teu coração, que você possa analisar e alinhar algumas coisas que precisam ser alinhadas, né, ao querer e à vontade de Deus. Esse vídeo aqui é para te levar a um discernimento que só Deus pode nos conduzir. E da mesma forma que eu tenho sido ministrada de forma poderosa, desde o momento que eu entendi isso, eu senti que eu precisava repassar isso para mais pessoas. Então, se você chegou nesse vídeo, é porque de fato Deus, ele quer ministrar a você. Voltando aqui sobre o que nós estamos falando, sobre esse tempo de espera. Enquanto você está esperando, em algum momento você, né, já se cansou dessa espera? Em algum momento a dúvida bateu no teu coração, você tem vivido dias de dúvidas, será que Deus vai fazer? Será que Deus não vai fazer? Será que você tem vivido mais dias de tristezas do que dias de alegria? Será que nesse tempo de espera você tem entrado no senso de comparação, onde você olha para as pessoas ao seu derredor e aparentemente as coisas estão acontecendo na vida das pessoas e aparentemente na sua vida nada está acontecendo? Se você disse sim para essas situações que eu acabei de mencionar, chegou o momento de você entender uma verdade e eu preciso, através desse vídeo, esclarecer algo para você. Talvez você está idolatrando mais a promessa do que o dono da promessa. Talvez nesse anseio por ver demais o cumprimento da promessa, você está se desgastando emocionalmente. Isso significa que a promessa, ela tem se tornado um ídolo no seu coração. Eu sei que é difícil ouvir isso, eu sei que é doloroso ouvir isso, mas é nesse exato momento que nós precisamos entender que nós estamos caindo em um abismo muito profundo, que é o abismo da obstinação, aonde nós idolatramos mais a promessa do que o dono da promessa. E sabe qual é o perigo de tudo isso? É que enquanto, né, nós idolatramos mais a promessa e deixamos de viver uma vida de devoção total e plena, exclusivamente e somente para o Senhor, nós estamos caindo neste abismo da obstinação. E é por isso, irmãos, é por isso que existem muitas pessoas frustradas dentro da igreja, pessoas que estão decepcionadas, aonde as pessoas estão com o coração embrutecido, já não ouvem mais a voz de Deus, estão ali dentro da igreja, mas estão vivendo dias de angústia, sabe? Porque não vê a promessa se cumprindo, não vê as coisas acontecerem, e aí entra nesse senso de comparação, acha que Deus, né, abandonou, acha que Deus não faz, acha que Deus não cumpre, e ali vive uma vida no automático, ali cultuando, não saiu da igreja, está ali dentro da igreja, mas está vivendo uma vida de frustração, sem deixar com que Deus alcance o propósito. E se durante esse vídeo Deus está te levando a esse entendimento, que você possa realmente se colocar na posição, se posicionar em Deus, sabe? Tomar o controle das tuas emoções e dizer: Deus, ainda que a figueira não floresça, eu vou continuar me alegrando, exultando, né, no Deus da minha salvação. Sabe, não corra esse risco de idolatrar mais a promessa do que a Deus, porque aí vem algo agora que talvez pode ser doloroso, mas é uma verdade que também precisa ser dita, né? E se Deus não quiser fazer? Aí você pode olhar para mim e dizer: não, Maria, mas
Deus ele vai fazer, Deus ele não volta atrás com a sua palavra, e de fato, né, a palavra do Senhor Jesus diz que Deus não ama para que minta, e nem muito menos filho do homem para que se arrependa. Ou seja, né, por que dessa palavra? Porque o homem, ele fala alguma coisa, mas ele falha, né? Ele não cumpre com aquilo que ele promete. Quantas pessoas te prometeram algo e falharam com você? E Deus não é menino, não é criança, porque criança, ela, né, facilmente ela se arrepende das coisas. E Deus, quando ele fala, de fato, ele cumpre, mas o controle de tudo está nas mãos do Senhor, né? E Deus, conhecendo o nosso coração e sondando o nosso coração, ele pode muito bem achar por bem fazer ou não fazer nas nossas vidas. Uma coisa que nós precisamos entender é que a promessa, ela é condicional. Eu preciso me colocar à disposição, eu preciso, né, me encaixar e me alinhar a esse propósito para que de fato eu possa viver as promessas de Deus sobre a minha vida. E se de fato você não tem vivido, não tem visto o cumprimento de Deus sobre a sua vida, que você, né, ao finalizar esse vídeo aqui, que você dobre os seus joelhos, ore ao Senhor e se arrependa, porque isso é um pecado, sabe? Ora, se renda ao Senhor e fale para o Senhor: Deus, eu não quero viver nessa angústia por idolatrar mais a promessa do que o Senhor, porque você corre um sério risco de ficar sem a promessa e sem o dono da promessa, e ficar sem, sabe, alcançar o propósito que Deus tem para a sua vida, e isso é mais decepcionante ainda, sabe? Quando nós entendemos essa verdade, a nossa vida cristã, ela se torna mais leve, né? Nós saímos desse fardo de ansiedade, de querer ver logo o cumprimento da promessa, de ver Deus fazer, de ver Deus agir, porque Deus fez na vida de fulano e não fez na minha, sabe? A gente sai desse ciclo de angústia, de ansiedade, e a gente começa a viver descansando no Senhor, sabendo que o tempo dele é perfeito. E eu fecho aqui esse vídeo dizendo para você: o tempo de Deus é perfeito, e no momento certo Deus ele vai cumprir na tua vida. Acalme as tuas emoções, né? Tranquilize o teu coração. Como diz aqui o versículo que eu li no início, faça como o salmista Davi: de certo eu fiz calar e sossegar a minha alma. Então sim, você pode tomar o controle das tuas emoções, se posicionar em Deus, com a autoridade que Deus te deu, e dizer: a partir de hoje eu vou confiar no Senhor, porque a palavra do Senhor Jesus diz, né? Se um pai, né, que sendo mau, ele sabe dar coisas boas aos seus filhos, quem dirá o nosso Pai, que é bondoso, que é maravilhoso, que é justo? Então guarde essa palavra no seu coração, descansando em Deus, sabendo que o tempo de Deus vai chegar na tua vida, mas desde que você ame mais ao Senhor do que a promessa, sabe? Descansa no teu coração, ame ao Senhor, cumpra o primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E pode ter certeza, enquanto você coloca Deus em primeiro lugar, sabe? Você deixa de se desgastar por ver coisas acontecerem e começa a se desgastar pela obra de Deus, por amor a Deus. Você vai ver que a promessa é consequência. Porque existem tantas pessoas cansadas, porque elas estão lutando, 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 se desgastando, porque quer ver logo, quer chegar logo, quer ver a promessa se cumprindo, e aí vai deixando de lado as coisas do Senhor, sabe? Não vive uma vida de devoção, uma vida que agrade a Deus, uma vida de alegria, uma vida de gratidão, não sabe ver a beleza das coisas simples. Muitas vezes nós deixamos de viver as belezas diárias, os milagres diários, e aí Deus não pode cumprir em nós e nem gerar em nós aquilo que Ele deseja. Amém? Então se posicione em Deus, descansa o teu coração agora, tome o controle das suas emoções e saiba: Deus ele é perfeito e Ele tem o tempo certo de cumprir tudo na tua vida, amém? Então guarde essa palavra no seu coração e até o próximo vídeo.